Bom dia, professor. Bom dia. Vocês estão visualizando a tela? Está sendo compartilhado? Sim, estou mostrando o quadro branco. Ok. O som está ok? Está de boa qualidade? Sim, professor, está dando para ouvir bem. Ok, obrigado. Bom, pessoal, então, nós vamos hoje fazer alguns exercícios para a gente treinar a aplicação do teorema, que foi deduzido ontem, até o ponto de resolver problemas tridimensionais transientes. E, como nós comentamos, trata-se de uma formulação integral, ou seja, com esse tipo de aplicação de teoria, nós vamos poder fazer aplicações onde a gente busca soluções globais de problemas, tá? Então, só lembrando um pouco do que nós vimos ontem, o que é o teorema? O teorema permite que a gente relacione o que acontece no sistema com o que acontece com o volume de controle. E a dedução foi feita para uma propriedade B qualquer, né? Não importa qual é a informação, nós conseguimos aplicar o teorema para fazer o balanço. E o que a gente constatou, então, com o teorema é que a taxa de variação da informação B para o sistema, taxa de variação, é igual à taxa de variação da informação B contida no volume de controle, mais o fluxo líquido dessa mesma informação através da superfície de controle. Então, observe que a taxa de variação da informação B no sistema não é igual à taxa de variação da informação B no volume de controle. E qual é a diferença entre os dois? É exatamente o fluxo líquido através da superfície de controle. Porque no sistema não pode ter fluxo, não tem massa, não pode cruzar a fronteira do sistema. Então, no lado esquerdo não tem fluxo. No lado direito nós temos fluxo. Fluxo líquido da informação. Então, essa é a relação que nós chegamos com a dedução do teorema. Hoje nós vamos, então, fazer aplicações para a gente entender melhor o teorema, né, e também, claro, como fazer as aplicações. Nós vamos ver alguns exemplos hoje e também na próxima aula. Então, o primeiro problema que nós vamos analisar, vocês imaginem um reservatório que tem duas entradas na parte inferior do reservatório, onde a gente vai impor vazões diferentes. Às custas, é claro, de uma pressão variável que vai permitir que a gente vá injetando fluido dentro do reservatório. Como o reservatório estava inicialmente preenchido com ar e o fluido vai ser injetado na parte inferior, então o ar vai ficar aprisionado na parte superior do reservatório. Ele vai comprimir. E o que nós queremos avaliar é como a altura do líquido que está sendo injetado nesse reservatório vai variar com o tempo. Então, observem que é um exercício que já é um embrião aí de problemas de engenharia e ficaria complicado de resolver isso de forma intuitiva, né? Podemos até resolver com risco de errar, ao passo que, seguindo a teoria, nós podemos resolver o problema com segurança, né, matemática. Ou seja, uma solução bastante racional. Para isso serve a teoria. É que a gente consiga resolver problemas de forma racional, de forma científica, né, sem tentativa. É seguro. E vocês vão ter, inclusive, a oportunidade de usar experimentos com o professor Eli para comprovar essa teoria, ok? Bom, então, eu descrevi aí o exercício para vocês, agora nós vamos começar a modelagem. E a gente vai começar pela modelagem física, quando nós vamos fazer um desenho, nós vamos
caracterizar o problema, né, num desenho, com lápis, papel, no caso aqui no quadro. Esse é o primeiro passo. É a gente esquematizar bem o modelo físico do problema, tá? O modelo. Então, vamos começar o modelo através de um desenho. Vocês já têm aí na cabeça uma ideia do problema, porque eu descrevi, né? Então, nós temos um reservatório. Um reservatório com duas entradas. Ele é estanque, fechado em cima. Nós vamos começar a nossa análise a partir de um dado nível. Então, está aqui um nível do líquido. Vamos considerar que seja água. Nós vamos impor aqui na entrada à esquerda, nós vamos impor uma dada vazão, que é caracterizada por uma velocidade V1, quando essa entrada tem uma área A1. Então, vamos colocar aqui, olha, entrada 1. E aqui a entrada 2. Vamos impor aqui, então, V2, e essa entrada tem uma área A2. Esta altura H e essa altura de A, H maiúsculo. O que se pede é para avaliar como a altura de água vai variar com o tempo. Observe que nós estamos garantindo essa velocidade V1 e essa velocidade V2. Naturalmente que para garantir isso, nós vamos ter que ter um sistema, dois sistemas de bombeamento para garantir essas velocidades, porque a pressão interna vai aumentar. Vai se tornar cada vez mais difícil de injetar fluido lá dentro. A pressão vai aumentar. Chega a um ponto em que pode até explodir o reservatório se nós conseguirmos manter as velocidades V1 e V2, às custas de sistemas mecânicos de bombeamento. Bom, então, é um problema que envolve um balanço de massa. Vamos escolher aqui o nosso volume de controle para que a gente possa começar a modelagem matemática. Então, vamos desenhar o volume de controle. A escolha do volume de controle, ela é livre. E o que vai ajudar a gente a fazer a melhor escolha, o que é a melhor escolha? É aquela que permita a gente ter uma solução correta com o mínimo de esforço. Né? É natural que a gente busque isso, o mínimo de esforço, porque isso significa economia de tempo e economia de recursos materiais para encontrar a solução. Então, como que eu vou fazer a melhor escolha? Treinamento. Nós vamos estar desenvolvendo alguns exercícios, passando para vocês uma lista, que vocês vão continuar treinando. E com esse treinamento, vocês serão, então, capazes de fazer escolhas cada vez melhores. Exige, então, prática, exige experiência, né? O sentimento. Bom, então, eu vou propor para a nossa solução o seguinte volume de controle. Aqui eu vou escolher coincidente com a interface entre o líquido e o ar. Aqui tem ar e aqui tem um líquido. Então, essa fronteira está coincidente. E aí eu vou delimitar aqui, olha, cortando a vazão V1, a velocidade V1. Vou cortar a velocidade V2.
E está aqui o nosso volume de controle. E esta linha tracejada representa a nossa superfície de controle. Agora, para resolver o problema, é encontrar como o H muda com o tempo, nós precisamos de uma base teórica. Não vou fazer isso com sentimento. Vamos fazer isso usando a teoria que nós desenvolvemos ontem, ou seja, o teorema do transporte de Reynolds. Então, vamos agora partir para o item 2. Aqui no item 1, nós colocamos o modelo físico. Modelo físico do problema físico. 2, vamos desenvolver o modelo matemático já vou adiantar que vai resultar num modelo matemático diferencial. Nós vamos deduzir o modelo matemático diferencial a partir de uma equação íntegro diferencial. Né? A equação íntegro diferencial que está aqui. Né? Nós temos operadores de derivado e operadores de integrações. Então, ele é um misto de operadores. Por isso, a gente chama de um modelo íntegro diferencial. Essa vai ser a base do desenvolvimento. Bom, pessoal, então, observem que agora, para deduzir o modelo diferencial, nós vamos precisar de aplicar o teorema. Mas o teorema está representado para uma informação genérica B. Agora eu tenho um problema específico. E eu preciso dizer que tipo de balanço nós queremos fazer. Então, eu tenho que escolher qual é a informação B que vai nos auxiliar na solução do problema proposto. Que tipo de informação? Isso também nós vamos saber escolher à medida que nós vamos adquirindo sentimentos sobre a natureza física dos problemas. Ao olhar esse problema, ao olhar o modelo físico, nós percebemos que não está sendo pedido aqui nada relativo a esforços. Por exemplo, não foi pedido se o reservatório vai explodir ou não. Isso é uma nova etapa. Nós temos que dimensionar o reservatório do ponto de vista de esforços. Então, isso vai envolver tensões, vai envolver pressões, vai envolver forças. Não é isso que está sendo pedido. O que está sendo pedido é apenas como o H vai mudar no tempo, desde que a gente garanta as velocidades V1 e V2. Então, olhando isso, nós percebemos que se trata de um balanço de massa, ou um balanço volumétrico. Vamos falar em massa, para que a gente possa, então, escolher a nossa informação B. Se trata, então, de um balanço de massa, eu vou escolher B como sendo a massa. M é massa. Professor, Pois não. eu posso falar que essa substituição do B pelo M seria o que mudaria no meu sistema? Como ele vai alterar a massa, eu devo escolher a massa. No caso de algum outro componente alterando, eu escolheria o outro? Isso, porque nós estamos injetando massa e massa está sendo acumulada no interior. Por isso, nós falamos de um balanço de massa. Então, isso vem do sentimento. Você olha o problema e diz, olha, aqui não está sendo pedido nada relativo a esforços, nada relativo à reação química, nada relativo à energia. O que está sendo pedido é apenas a variação do H com o tempo. Variação do H com o tempo é variação de volume, é variação da quantidade de massa. Portanto, isso me leva à escolha de B como sendo a massa. Tudo bem, Bruno? Eu poderia, por exemplo, também pegar o B como volume?
veja que, como nós escolhemos a massa como referência, né, para a propriedade beta, você poderia pegar como volume. Porém, a experiência vai nos mostrar que quando eu pego a massa, fazendo o balanço de massa, isso vai me levar com mais facilidade à solução. Tá? Se você imaginar, depois a gente pode raciocinar em termos do volume para ver se a gente chega à mesma solução. Ok? Por enquanto, nós vamos então manter a massa como sendo... Porque, veja, se eu escolho B como sendo a massa, quem será o beta? Nós vimos que, pela definição do beta é dB/dm. Então, isso aqui vai ficar dm, que é igual a 1. Então, isso é uma boa escolha. Veja que eu tenho um beta unitário. Isso já me evita maiores dificuldades. Se você escolher o B como volume, vamos ver o que resulta. B é o volume. Portanto, o beta será igual a dV dm. Né? Volume sobre massa é 1 sobre a massa específica. 1 sobre a massa específica. Então, isso deve levar à mesma solução, porém menos, um pouco mais trabalhoso, né, do que escolher a própria massa como sendo a informação B. Ok, Bruno? Mas eu deixo, inclusive, para você, a todos, né, na verdade, depois, olhar como ficaria a solução se eu escolho B como sendo volume e não como a massa. Para a reflexão, tá bom? Nós vamos aqui continuar a solução escolhendo a informação B como sendo a massa. Bom, então, eu tenho B e tenho M. Agora eu posso olhar para o teorema. Está aqui, ó. Tem aqui. dB/dm do sistema. Então, eu vou escrever. Quem é B? É a massa. Então, vai ficar dm dt para o sistema igual ddt da integral sobre o volume de controle de ρ beta dV. Rho beta dV. Rho beta é 1. Se você tivesse escolhido o volume, ficaria 1 sobre ρ. O ρ cancelaria, ficaria integral de V. Tá? Então, deve levar à mesma solução. Porém, por um caminho diferente. Rho beta. Quem é beta? É 1. dV. Mais a integral sobre a superfície de controle de ρ beta, que é 1, V escalar dA. V escalar dA. Tá aí, pessoal. Bom, agora, com base nas definições que nós vimos ontem, de sistema e de volume de controle, eu pergunto para vocês quanto que vale o lado esquerdo desta equação. dm dt do sistema. Vocês lembram da principal propriedade de um sistema? Sistema é uma parcela material isolada para análise. Fizemos o isolamento escolhendo o volume de controle. Isolei. Que não admite fluxo de massa através da sua fronteira. Então, não importa qual é o tempo que você se encontra, esta grandeza, dm/dt, para o sistema, será sempre nula. Porque a massa do sistema não pode mudar com o tempo. Aí vem uma dúvida que é fundamental. Mas eu estou injetando massa lá dentro. Mas lembra que não importa qual é o tempo, né? Imagina você injetando massa, esse volume de água está aumentando.
A cada tempo que você olha, o seu sistema mudou. De tal forma que não importa qual é o tempo, a massa do sistema não muda com o tempo. Mas você precisa de imaginar que o sistema está mudando, você está mudando de sistema a cada tempo que você olha. Isso é fundamental para você entender a propriedade do sistema, que é fluxo através da sua fronteira nulo. Tá? A cada tempo, o sistema tem que ser redefinido. Mas não importa qual é o tempo, você redefiniu o seu sistema, se você faz o limite com ΔT tendendo a zero, você obtém a mesma equação. Então, se se trata de sistema, isso é sempre zero. A massa do sistema não pode mudar com o tempo. Então, isso é igual a zero. Bom, esta área aqui também foi dada, pessoal. Ó. Esta área transversal, a área A, a área transversal do reservatório. Então, nós vamos ter DDT da integral sobre o volume de controle de ρ dV. Quem é o elemento de volume? O elemento de volume vai ser a área A vezes um elemento de altura dH. A área A vezes um elemento de altura. Isso dá um elemento de volume. Mais a integral sobre a superfície de controle do fluxo de massa. Observe, V escalar dA vai dar metro cúbico por segundo, vezes quilograma por metro cúbico, resulta, então, quilograma por segundo. Isso é um fluxo. E nós só teremos fluxo de massa nas seções 1 e 2. O restante, o fluxo é nulo, inclusive na interface. Ah, mas a interface vai movimentar. Sim, a interface movimenta. E o fluido movimenta junto com a interface. Então, a velocidade relativa do fluido a esta parte da superfície de controle é nula. Velocidade relativa. Lembra que ontem nós estendemos o teorema para 3D e também para volume de controle variável no tempo. Nós comentamos. Para aplicar o teorema para volume de controle variável no tempo, basta considerar que a velocidade do fluido na interface é relativa à interface. Aqui, por exemplo, olha, na entrada 1 e na entrada 2, a superfície está em repouso. Portanto, a velocidade relativa é V1 e V2. A velocidade relativa do fluido à interface, aqui na interface entre o líquido e o gás, é nula, porque o fluido se move junto com a interface. Então, fisicamente, não tem nenhuma partícula de água cruzando a fronteira. Nenhuma partícula dá um salto cruzando a fronteira. A fronteira se move porque o fluido move. Portanto, o fluxo de líquido nesta parte da superfície de controle é nulo. E aí nós vamos ter a integral da superfície de controle, que se resume a integral em 1 de ρV escalar dA, mais a integral em 2 de ρV escalar dA. Isso igual a zero. Pessoal, está claro até aí? Dúvida? Vamos por parte, tá? O objetivo do exercício é a gente consolidando a teoria. Professor, o senhor poderia repetir por que o fluxo é nulo? Não entendi bem essa parte. Sim, aqui, ó. Você tem aqui o volume de controle. Esse é o volume de controle. Aqui nós temos a área A1
Nós vamos definir aqui um elemento de área dA, e aqui nós temos o vetor velocidade V. Lembra, essa é a velocidade do fluido relativa à superfície de controle. Nós já chegamos lá na sua pergunta, Bruno, só um instante. Aqui nós temos a área 2. Vamos pegar aqui um elemento de área dA. E aqui nós teremos a velocidade V, que aponta para dentro, já que nós dissemos nos dados do problema que você vai injetar fluido nas duas áreas, A1 e A2. Agora, aqui, pessoal, olha, nós vamos pegar aqui um elemento de área. Está aqui apontando para fora o dA. Mas eu tenho que dizer aqui, neste ponto, qual é a velocidade do fluido relativa à fronteira. Ou seja, com que velocidade as partículas de água estão cruzando essa fronteira. Por isso é a velocidade relativa. Né? Essa fronteira se move, mas as partículas de água, como você está injetando água por baixo, as partículas vão se mover, alimentando o movimento da fronteira. Então, qual é a velocidade de partículas de fluido em qualquer elemento de área desta superfície? Com que velocidade as partículas de água cruzam essa superfície? Lembrando que é relativa à superfície. Então, percebam que o fluido se movimenta, a interface entre gás e líquido movimenta junto. Portanto, a velocidade relativa das partículas de água que estão na fronteira, relativa à fronteira, é nula. As duas coisas se movimentam juntos. As partículas de água se movimentam junto com a fronteira. Então, não tem fluxo de massa através da fronteira. A nossa fronteira é móvel. Ela se movimenta junto com a água. Imagine, faça a imaginação do problema em si. Eu estou imaginando a fronteira subindo. A fronteira está subindo. Então eu pergunto, quanto de água está cruzando a fronteira? Como ela é móvel, 0. Por isso você tem que sempre lembrar que as velocidades que aqui aparecem são velocidades relativas à superfície de controle, relativas à fronteira. Clareou, Bruno? Certinho, professor. Muito obrigado. Ok. Bom, pessoal, então, agora nós vamos avaliar. Observem que esta integral está sendo realizada no volume de controle considerado. Está aqui o nosso volume de controle. Bom, seria uma boa hipótese dizer que ρ é constante. O ρ aqui é igual ao ρ aqui, não importa qual ponto. Tá? É um líquido que você está injetando. Então, nós vamos fazer a hipótese de que o ρ não muda quando você passeia dentro do volume, integrando. Então, esse ρ vai sair para fora da integral. A área, considerando que o reservatório tem a área transversal constante, né? É a mesma área em qualquer posição vertical que você observa, então essa área também pode sair da integral. Sobra a integral de dH sobre todo o volume de controle, que nós chamamos de H, é a nossa variável, H de T. Então, isso aqui vai ficar ddt de ρA H de T. Agora vamos fazer a integral em 1. Vai ficar a integral em 1 de ρ variando na área 1
Vamos assumir que seja também uma constante, o ρ não vai variar, porque é água. Então, tem a área de entrada. A massa específica embaixo é a mesma que em cima, ela não muda na área, a massa específica. Mas vamos, por enquanto, manter dentro da integral. V escalar dA na entrada. Da norma de V. A norma do vetor V na entrada, observa o vetor V na entrada, tem componentes. Se eu oriento aqui o sistema de eixos, vamos orientar o sistema de eixos como sendo x, y e z. Na entrada, nós teremos velocidade apenas na direção x. Então, eu vou ter... E quanto que vale essa velocidade? Foi fornecida. V1. Então, tem componente V1. Em y é 0 e em z é 0. Este é o meu vetor velocidade na entrada, que é a mesma coisa para a área 2, só que vai ser V2. Então, se V tem como componentes V1, 0, 0, eu pergunto, qual é a norma do vetor V? Qual é o módulo do vetor V? O próprio vetor V? V1, porque vai dar V1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz quadrada. Sobra, então, V1. Por isso aqui, ó, a norma... Porque o que é o produto escalar entre o vetor V e o vetor dA? É a norma do vetor V, a norma do vetor dA, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Vai ficar, então, V1 dA, vamos aqui colocar dAx, e eu vou explicar por quê. Cosseno de θ, que é o ângulo entre os dois. Mais a integral em 2 de ρ V2 dAx cosseno de θ, que é o ângulo entre os dois. E isso igual a 0. Por que eu chamei de dAx? Porque o vetor dA também tem componentes. O vetor dA tem componentes dAx 0, 0. Observa que o vetor dA é normal a essa área vertical. O nome da componente é o nome da área normal à componente. A componente do vetor dA, veja, o vetor dA está apontando para fora, ele está alinhado com x. Portanto, ele só tem componente em x, dAx, 0 em y, 0 em z. Se ele fosse inclinado assim, ele teria uma componente também, você poderia projetar em y, teria um dAy. Logo, a norma do vetor dA é o próprio dAx, que vai ficar dAx ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Sobra dAx. Quem é o dAx? Vai ser um dy, dz. Bom, então, pessoal, vai resultar aqui, olha, d de ρA h de t dt. Primeira integral. Ρ é uma constante, V1 é uma constante, o dAx é o elemento de integração, e eu pergunto, quanto que vale o cosseno de θ na entrada? Quanto que vale o cosseno de θ aqui, olha? O que é o θ? É o ângulo entre os dois vetores. O vetor dA eu apontei para fora, porque é a nossa convenção, o vetor dA sempre aponta para fora. E o vetor V? É a física que vai nos dizer. Eu estou dizendo que eu estou injetando massa para dentro, portanto, o vetor V é positivo, quando eu olho para a orientação x. Qual o ângulo entre os dois? Uma pergunta óbvia, mas eu gostaria que vocês participassem. Alguém responde. Qual é o ângulo entre esses dois vetores? 180.
180. Que resulta o cosseno de 180? Menos 1. Menos 1. Portanto, aqui dessa integral em 1, vai ficar aqui, ó, menos ρ V1, a integral de dAx em toda a área A1 resulta A1. Agora vamos para a integral 2. Olhando o nosso esquema, por isso a importância do modelo físico, eu pergunto, na área 2, qual é o ângulo entre os dois vetores? 180 também. 180 também. Portanto, o cosseno do ângulo θ na área 2 é também menos 1. Fica, então, menos ρ A2 V2 igual a 0. Pessoal, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Por que o V2 fica positivo se quando a gente olha o eixo X ele está apontando para a esquerda? O V2? Isso. É porque quando você faz o produto escalar, observa, produto escalar, V escalar dA. O que é o produto escalar? É a norma de um vezes a norma do outro. E a norma é sempre positiva. Você não está pegando um vetor, você está pegando o produto escalar entre os dois. Em outras palavras, a norma de V em 2, que é V2, e não menos V2. Quando nós chegarmos nos problemas que vamos fazer balanço de quantidade de movimento linear, aí lá terá na integral uma componente de velocidade. E ela será fonte de sinal. Entendeu, Entendi. Bruno? Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Então, pessoal, vamos lá. Daqui, olha, nós temos que, como o ρ é uma constante, eu estou supondo que o ρ não muda nem no volume, nem nas áreas, A1 e A2. É a água. Então, não tem por que supor variação do ρ. É uma ótima hipótese dizer que o ρ é uma constante. Não muda também no tempo, porque a água é pouco compressível. Você vai ter que comprimir a água para jogar lá dentro. Mas o ρ da água varia muito pouco. Para você variar o ρ da água de 1%, você precisa de 200 atmosferas. É pouquíssimo compressível. Então, é natural que o ρ da água seja considerado constante. Então, aqui, nós vamos cancelar esse ρ, simplificar a nossa equação. A área não muda com o tempo. Então, eu vou dividir tudo pela área A. E vai ficar, então, dH dt igual V1 A1 mais V2 A2 dividido por A. Observem que A1 é a área da entrada 1, A2 é a área da entrada 2 e A é a área transversal do reservatório. Para ir checando a nossa solução, sempre fiquem atentos. O lado direito dessa equação tem unidade de velocidade, já que eu tenho área dividida por área. E no lado esquerdo, eu tenho uma variação de comprimento por tempo, que é metro por segundo. Isso também é uma velocidade. É a velocidade de ascensão da interface. Então, estou checando, estou verificando. Se tivesse dado do outro lado metro, e do lado de cá metro por segundo, aí eu já pararia a solução. Pode voltar e procurar erro. Percebe? É bom ir verificando. Bom, pessoal, esse é o modelo, então, diferencial, porque isso aqui é uma constante, olha. Isso é uma constante. Vamos chamar isso aqui de uma constante lambda. Resultou, então, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem não homogênea. dH dt igual a lambda. Eu prometi no item 2 que a gente iria deduzir o modelo diferencial.
Modelo matemático diferencial, item 2. Então, para completar o modelo, falta a gente especificar quem é o H em t igual a zero. Porque isso é uma equação diferencial ordinária que envolve derivada no tempo. Isso é o que a gente chama de um problema de valor inicial. H em t igual a zero, igual a um dado H0. Pode ser zero, pode ser diferente de zero, depende do que eu quero analisar. Vou partir de um dado nível e quero saber como que isso vai evoluir no tempo. Então, o item 2 está pronto. Este é o modelo diferencial. Lembra, o modelo diferencial não é apenas a equação diferencial. É ela mais uma condição que fixa o seu problema. Eu quero analisar a ascensão quando o nível do reservatório já estava em uma dada posição. H0. E depois eu posso fazer pergunta do tipo: quanto tempo será necessário para que a gente tenha uma variação do H de meio metro? Aí você precisa de saber qual é o H0, né, para saber o quanto que ele variou. Por isso, é importante agregar a EDO uma condição inicial, porque é um problema de valor inicial. Tudo bem? Bom, então, etapa 2 da solução, modelo matemático diferencial, está pronta. Agora, vou para a etapa 3, que é o modelo matemático. Modelo matemático contínuo. Eu quero uma expressão H de t. A H de t vai ser AT2 sobre 2 mais um H0, enfim. Eu quero uma expressão contínua. Para isso, nós vamos integrar a equação diferencial. E a integração ela é óbvia, né? Ela é bem tranquila. Eu faço dH igual a lambda t, lambda dt. Integro no tempo. Lambda é uma constante, o tempo vai variar. Vou arrumar isso aqui que não está legal. dH igual lambda dt. Integral de 0 até t. Vou mudar o nome da variável. Quando t tio é zero, h é h0. Quando t tio é t genérico, h de t. Eu tenho que mudar o nome dessa variável também. Logo, fazendo a integral do lado esquerdo, h de t menos h0 igual lambda t menos 0. E h de t fica, então, igual a h0 mais lambda t. Está aí a nossa solução contínua para o h função do tempo. Agora, podemos fazer aplicações 4. Bom, antes disso, antes de fazer aplicações, vamos fazer uma observação importante. Bom, antes de mais nada, tem alguma dúvida na integração? Está tudo ok? Tranquilo? É a integral bem simples? Tudo certo, professor. Beleza. Então, vamos fazer aqui algumas aplicações. 4. Sim, eu ia comentar antes de aplicações. Observe que a minha EDO, ela é bem simples. Eu consegui integrar de forma contínua. Eu tenho uma solução contínua para o H de t. Mas, dependendo do problema, esta EDO ou até EDPs se tornam de difícil solução contínua.
Aí nós temos que partir para uma solução computacional. E aí nós teríamos que desenvolver aqui um modelo matemático numérico, antes de partir, né, para as aplicações. Porque eu não consigo resolver analiticamente, de forma contínua, então eu vou buscar uma solução numérico-computacional. Para isso, eu precisaria de discretizar a minha equação, né? Então, fica uma discretização bem simples, olha. H num tempo t menos H, vamos colocar aqui, H em t mais 1, menos H em t, sobre delta t, igual a lambda. Então, H em t mais 1, igual a H em t, mais lambda delta t. Lambda delta t. Dado em t igual a zero, né? H0, eu calculo H1. Dado H1, eu calculo H2. E até Hn qualquer. Observa que esta é uma solução discreta. Eu tenho os valores do H em tempos discretos. E eu tenho que fazer contas para chegar a essa solução. No caso, também a expressão é simples, eu faço a conta à mão. Ou uso uma calculadora. Mas, dependendo do problema, esse modelo numérico pode ser composto de muitas equações algébricas, sistemas lineares. E aí nós precisamos desenvolver um modelo computacional para resolver meu problema, que é o que, via de regra, a gente utiliza no mundo da engenharia atual. Modelos computacionais. E eu queria que vocês fixassem bem essa ordem na solução de um problema. Nós partimos do problema real. Eu descrevi o problema para vocês. Seja um reservatório com entrada, tal. Descrevi. Esse é o problema. Está no imaginário de cada um. Aí eu entrei no mundo da modelagem. Primeiro, modelo físico. Vou analisar o problema, vou colocar minhas hipóteses, não é? Para me preparar para a solução matemática. Aí vem o modelo matemático diferencial, que foi deduzido usando uma formulação íntegro diferencial. Em seguida, modelo matemático contínuo, quando é possível. Alternativamente, um modelo matemático, observe, isso é matemática. Só que não é diferencial mais, é algébrico. O modelo matemático algébrico. Não é mais diferencial, nem integral. E para fazer essas contas, fazer isso evoluir no tempo, eu quero infinitos valores. Fazer à mão dá muito trabalho. Aí eu coloco isso num modelo computacional. Então, a sequência: modelo físico, modelo matemático diferencial, modelo contínuo, quando existe, modelo numérico e modelo computacional. São diferentes modelos para um mesmo problema físico. Entenderam? E isso, pessoal, vale desde um problema como esse que nós descrevemos, um problema pequenininho, até a solução do escoamento em torno de uma aeronave onde as asas estão fletindo. Problema ultra complexo. Lá é tridimensional, não tem solução contínua, sequer existe prova que a solução é única, mas a gente fecha os olhos e busca uma solução. A sequência é a mesma. Parte do problema real, modelo matemático diferencial,
analítico ou contínuo, nem cogita, não existe. Vou, então, direto para o numérico e depois o modelo computacional. E aí nós temos que usar as maiores máquinas existentes para fazer conta e armazenar dados. Não muda a sequência. Desde um problema simples, por isso que a gente está usando os problemas simplesinhos para a gente entender essa sequência. E eu gostaria que vocês retivessem isso com atenção. Porque, normalmente, o que a gente lê em parte dos livros e o que a gente ouve de parte dos nossos colegas é uma verdadeira miscelânea de nomenclatura. Fala de matemática diferencial, onde é numérico, fala de numérico, onde é diferencial, sem separar as coisas corretamente. Então, essa sequência que eu estou apresentando para vocês tem um significado, tem um sentido, tem uma importância. Beleza? Ok. Agora, pessoal, que tipo de aplicação nós podemos fazer? Aqui, 4, vocês podem colocar como sendo modelo matemático, algébrico, e 5, fazer algumas aplicações. Quando a gente resolve um problema é porque a gente quer aplicar a solução. Aplicações. Por exemplo, eu quero saber como é que isso muda no tempo. Está lá. H, a função do tempo. A minha solução contínua, o que eu poderia também obter com a computacional, parte de um H0 e muda linearmente com o tempo. Está aí. Bem simplesinho. Agora eu posso perguntar, qual é o tempo necessário para que o H varie de H0 até 2H0? Basta usar a solução e fazer as contas. Qual é o tempo T para variar de H0 até 2H0? Obtenha o tempo necessário. A solução poderia ser muito mais complexa e a resposta ficaria mais interessante, tá? No caso, o problema é bem simplesinho. Pessoal, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Agora eu vou propor para vocês fazer como exercício, exercícios. Primeiro, eles vão considerar B como sendo o volume. Como o Bruno, acho que foi o Bruno que tinha perguntado. Para vocês perceberem se dá a mesma solução. E também para desenvolver o raciocínio. Se B é o volume, quem é beta? Como é que eu vou fazer as integrais? Tá? Resolva assim. E 2, considere o seguinte: volume de controle. Agora é uma outra escolha de volume de controle. Vocês vão considerar o seguinte, ó. Aqui está a entrada 1. Aqui está a entrada 2. 1, 2. Aqui está a interface. E agora eu quero que vocês escolham isso aqui como volume de controle. Olha. Tudo. Eu podia ter escolhido isso. Este agora é o meu volume de controle. Resolvam o problema com esse volume de controle. A solução tem que ser a mesma. O caminho é que será diferente. Vocês vão ver que dá mais trabalho. Tá? Já adianto que vocês encontram isso aqui como solução de exercícios, né, exemplos resolvidos no próprio livro. Está resolvido lá. E na lista teremos coisas correlatas a isso aí. Qual é a importância da observação? É que diferentes escolhas têm que levar à mesma solução.
escolha da informação extensiva, escolha de volume de controle, tudo isso tem que levar à mesma solução, porém com níveis de esforço, níveis diferentes de esforço para encontrar a solução. Com a experiência, nós vamos saber qual é a melhor escolha. Mas o importante agora é que não importa qual é a escolha, deve levar à mesma solução. Posso escolher um volume de controle envolvendo muito mais do que isso? Posso. Tá? Tem que levar à mesma solução. A escolha é livre. Agora, a experiência vai nos mostrar qual é a melhor escolha. E para adquirir experiência, não tem uma outra forma. É fazendo, tá? Exercitando. Então, nós estamos aqui cumprindo uma parte do processo, que é a exposição. A outra parte, importantíssima, é a reação de vocês. Tá? Vocês têm que ser ativos nesse processo. Tudo bem, pessoal? Bom, então, vamos agora fazer um outro exercício. Exercício 2. Exercício 2. Esse primeiro eu fiz devagarzinho, né? Demorei mais a resolvê-lo para a gente explicar direitinho. A partir de agora, a gente já vai começando a acelerar um pouco mais, porque vocês também já vão compreendendo com mais facilidade. Vamos agora imaginar um problema que envolva forças, tá? Para tornar a solução diferente e mais interessante. Que envolva forças. Eu vou descrever o problema para vocês. Vocês vão imaginar lá no laboratório o seguinte experimento. Um laboratório material, tá? Porque aqui, nesse laboratório que eu me encontro agora, nós não desenvolvemos experimentos materiais. Mas nós desenvolvemos, sim, experimentos. Experimentos computacionais. Então, aqui também é um laboratório. Então, vamos imaginar lá no laboratório, onde a gente faz experimentos materiais. Vocês vão colocar um carrinho sobre a mesa. Sobre o carrinho, vamos colocar um reservatório com um dado líquido. Vamos fazer uma abertura na lateral do carrinho, lá embaixo, de forma a produzir um jato. E vamos usar algum meio de controle de forma a manter a altura do líquido no reservatório constante com o tempo. Já estou analisando o problema. E vamos colocar uma rampa defletindo o jato. E o que se pede é qual será. Observa que se esse carrinho estiver livre, ele vai acelerar. Ele vai acelerar. E um carrinho acelerando é um problema não inercial. E o teorema, na fase atual que ele se encontra, só é aplicável para problemas inerciais. Então, eu não posso ainda deixar o carrinho se mover. Mas, com esse dispositivo de um reservatório, um jato, uma rampa defletindo o jato, ele vai se movimentar se eu não ancorar. Então, eu vou amarrar o carrinho com um cabo e gostaria de saber o esforço sobre o cabo, que pode ser um esforço de tração ou de compressão. Depende de como eu estou operando o sistema. Então, esse é o probleminha proposto. Já se tornou menos óbvia a solução. Se esse primeiro já era difícil de resolver usando a intuição, esse segundo já se torna quase impossível de resolver com a intuição.
Precisamos de uma base teórica para resolver o problema. Descrevi, então, para vocês o problema. Vamos agora para o modelo físico. Modelo físico. Então, como é que é o problema? Está aqui a mesa. A mesa. Vou colocar um carrinho sobre ela. Com 4 rodas. Aqui nós vamos colocar um reservatório. Com nível H constante. Aqui nós vamos produzir um jato. Que será defletido por uma rampa. Se eu deixar o carrinho livre, ele vai se mover para a direita ou para a esquerda? Não sei, isso é resposta. Isso é solução. Eu sei a priori que ele vai se mover. Para onde? Com que velocidade? Solução. Eu não quero que ele se mova, porque eu não sei ainda resolver um problema acelerado. Eu quero ele em repouso, ou não acelerado. Então, eu vou ancorar isso aqui com uma cordinha num ponto fixo. Esse aqui é um cabo. Cabo de ancoragem. E nós vamos manter aqui uma altura H, de tal forma que aqui na saída nós temos uma velocidade VJ e uma área AJ. Isso é dado. VJ e AJ são dados. Vai depender do H. Quanto maior o H, maior será o VJ. Bom, agora nós vamos orientar o nosso sistema de eixos. Eu vou colocar aqui um eixo X, um eixo Y, e o eixo Z está normal ao quadro. E vou escolher agora o meu volume de controle. Meu volume de controle. Vou passar a superfície entre a roda e o solo. Vou cortar o cabo. Vou interceptar o jato. Está aí meu volume de controle. E esta é a superfície de controle. Tudo isso aqui, olha, superfície de controle. Bom, o que se pede nesse problema? Pede-se a tensão no cabo. Tensão no cabo. Nós vamos fazer como hipótese que o atrito entre o jato e a rampa, como a rampa é pequena, o atrito entre o jato e a rampa será desprezado. E vamos também considerar que o efeito gravitacional sobre as partículas de líquido não desacelere as partículas.
São duas hipóteses boas para esse problema. Isso implica, pessoal, que a velocidade de uma partícula que passa por aqui é VJ. A velocidade de uma partícula que vai sair aqui também é VJ, porque não tem efeitos de alteração da velocidade do fluido. Se você deixar o jato percorrer uma longa distância, o efeito gravitacional vai desacelerar. Em dado momento vai a zero e cai. Né? Vai formar uma parábola. Mas nessa distância aqui nós vamos desconsiderar esse efeito. Portanto, a velocidade aqui na saída é também VJ e, por consequência, pelo balanço de massa, a área será também AJ, lá na saída. Mas nós vamos utilizar mais à frente. Bom, agora, pessoal, nós vamos deduzir o modelo matemático e eu não vou colocar diferencial porque vai resultar já diretamente no modelo algébrico. Então, nós aqui, nesse problema, vai ser diretamente o modelo matemático algébrico. Bom, agora eu tenho que fazer a escolha da minha informação B. Nesse problema, claramente nós estamos aí envolvidos, né, com esforços. Tem forças envolvidas. Quais são as forças que vão estar atuando? Vamos desenhar aqui a parte, olha, o nosso volume de controle, e colocar como que ela interage com o ambiente. Então, eu escolhi o volume de controle, vou redesenhá-lo aqui. Desenhar em vermelho. Está aqui o volume de controle e a superfície de controle. Agora nós vamos colocar como que esse volume de controle interage com sua vizinhança. Eu sei que esse volume de controle contém uma dada massa. Tem água, tem o próprio carrinho, tem ar. Tudo isso vai compor uma massa. E sobre ela atua uma força externa, que é o peso. Então, aqui tem o peso atuando. Ó. P. Mas como é externo se você desenhou lá dentro? Porque quem exerce essa força sobre o volume de controle é um efeito externo. Está externo ao carrinho. É um campo gravitacional fora do carrinho, que está atraindo o carrinho. Então, isso é uma força externa. Mas temos também interação das rodinhas com o solo. E eu passei a superfície entre a roda e o solo. Portanto, eu vou representar aqui com uma seta só, mas isso é a equivalência ao que está acontecendo nas 4 rodas. Eu tenho aqui uma força externa que o solo exerce sobre as rodas, que é a normal. E eu cortei o cabo. Onde eu cortei o cabo, observa, tem uma parte do cabo que está para fora. Então, tem aqui uma interação entre o exterior e o volume de controle. Eu vou desenhar aqui uma força que o cabo exerce sobre a superfície de controle. Isso é uma força externa. E o que mais que acontece que nós temos que
colocar, olha, aqui existe massa saindo para fora. Então, tem um fluxo de massa com velocidade. Então, aqui tem uma área. Eu vou escolher aqui um elemento de área, dA, e um vetor V. Um vetor V. Vetor dA e um vetor V. Pronto, pessoal. Em consonância com a minha escolha de volume de controle, eu esquematizei lá agora tudo o que está acontecendo em termos de interação entre esse volume escolhido e o seu meio exterior. Tem um peso atuando que é externo a ele, é um efeito externo. Tem uma normal que é também externa, é o solo que está agindo sobre as rodas. E tem um efeito externo que é o cabo, que está segurando o volume de controle, senão ele vai embora. E ainda tem um fluxo de informação cruzando essa parcela da superfície de controle. Só ali eu tenho fluxo. Ok. Agora, nós temos que escolher qual é a nossa informação B. Como existem forças envolvidas, forças externas, qual o princípio que isso nos remete? Se eu falo de força, isso lembra quem? Quando falamos de força externa, isso nos remete a qual lei? Segunda lei de Newton, professor? Segunda lei de Newton, correto. E a segunda lei de Newton, como é que se escreve? Tem duas formas. Força externa igual a massa vezes aceleração. Aqui nós vamos escrever diferente, que é levada para sistema inercial. Então, eu vou escrever o seguinte. Segunda lei de Newton. Né? Voltando para cá, aqui ó, no modelo, nós vamos ter segunda... Deixa eu colocar esse aqui em preto para não confundir. Segunda lei de Newton. Isso nos remete à força externa que atua sobre o sistema igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear. Isso é a mesma coisa que massa vezes a aceleração. Pequeno acidente aqui. Saiu. Ok. É a mesma coisa de massa vezes a aceleração, porque a massa do sistema é uma constante. Então, pessoal, olhando para essa expressão, o que vocês me sugerem como propriedade B? Lembra que o B é qualquer. Pode ser, inclusive, uma grandeza vetorial. Lá na dedução, a gente não representou com seta, porque ele pode ser escalar, pode ser vetorial, pode ser tensorial. Qualquer informação. Aqui eu já vou especificar com uma seta, porque ela vai ser uma grandeza vetorial. Olhando, então, essa expressão, o que vocês escolheriam como a informação B? Que tal o produto NV? Quantidade de movimento linear. Essa é uma possibilidade. MV. Portanto, quem será o beta? Beta é a derivada disso em relação à massa. Derivada disso em relação à massa sobra velocidade.
Então, tá lá. B e beta. B e beta. Agora, nós podemos escrever o teorema para a segunda lei de Newton e para resolver um problema inercial. Ah, mas e essa história como é que vai terminar? Eu estou cheio de problemas não inerciais. Vamos estender o teorema para problemas não inerciais, né? Nas próximas aulas. Bom, então, agora eu vou escrever aqui o teorema, olha. dB dt para o sistema igual ddt da integral sobre o volume de controle de ρ beta dv mais a integral sobre a superfície de controle de ρ beta VDA. E vamos utilizar o que nós acabamos de escrever aqui, ó. Então, no lugar de B, o que nós vamos colocar? B, MV. D de MV. DT para o sistema igual DDT da integral sobre o volume de controle de ρ beta. Quem é beta? V. dV, integral sobre a superfície de controle, ρ beta, V, escalar, dA. Ok. Agora, pessoal, isto é para sistema. E o que é a taxa de variação da quantidade de movimento linear de um sistema? Quem é o responsável por isso, segundo a segunda lei de Newton? Forças externas. Exatamente. Forças externas. Então, aqui é que entra um princípio fundamental. Segunda lei de Newton. Forças externas ao sistema igual ddt da integral de ρ v dv mais ρ v v escalar dA. Pronto. Essa é uma equação vetorial. Vetor força externa, vetor velocidade, vetor velocidade. Observem que isto é um escalar. V escalar dA não é vetor. Não tem componente. É um escalar. Para resolver nosso problema agora, nós vamos precisar de desmembrar a equação vetorial em 3 componentes escalares, segundo os eixos escolhidos. Como é que eu desmembro uma equação vetorial em componentes escalares? Usando aquela regrinha, olha, se um vetor A é igual a um vetor B mais um vetor C, então eu posso agora derivar 3 equações algébricas escalares. A1, componente do vetor, componente 1 do vetor A1, igual a B1 mais C1. A2 igual a B2 mais C2. E A3 igual a B3 mais C3. 3 componentes escalares. Aqui nós aplicamos a mesma coisa, apesar de ter operadores íntegro diferenciais. Então, fazendo essa decomposição,
nós vamos obter que a força externa ao sistema na direção x fica igual a ddt da integral sobre o volume de controle de ρ. Peguei a componente em x desse lado, pego a componente em x disso. Tá? Vamos, então, escrever aqui ó, que o vetor V no sistema cartesiano tem componentes UVW. UVW. ρ1 dV mais integral sobre a superfície de controle de ρ1, olha aqui, ó, ρ, componente em x, V escalar de A. Isso é um escalar, não tem componentes. Força externa ao sistema na direção y, ddt da integral sobre o volume de controle de ρv dv, muito cuidado, V cortado e V não cortado, mais ρv V escalar de A. Força externa ao sistema na direção z, ddt da integral sobre o volume de controle ρw dv mais integral sobre a superfície de controle ρw v dA. Estão aqui as três componentes escalares. Uma equação vetorial é equivalente a 3 equações para escalares. Pessoal, alguma dúvida até aí nessa passagem da equação vetorial para as equações escalares? Alguma dúvida? Vamos colocar aqui a equação 1, 2, 3. Bom, da equação 1, então, vamos pegar a equação 1. Quais são as forças externas que atuam sobre o nosso sistema, coincidente com o volume de controle, na direção x? Vamos lá. Por isso a importância de ter feito bem o modelo físico. Quais são as forças externas que atuam na direção x? A força do cabo? Força que o cabo exerce sobre a superfície de controle. Apenas ela. E o campo de pressão não exerce força? Exerce, porém, com uma resultante nula, porque ela atua igualmente sobre toda a área. Então, nem colocamos, porque vai ser zero. Portanto, aqui sobra deixa eu colocar isso aqui um pouco mais abaixo. A força de 1, nós temos que a força que o cabo exerce sobre a superfície de controle. Aí uma pergunta importante, pessoal. Essa força, ela é fornecida, ela é dada ou ela é incógnita? Incógnita, professor? Ela é incógnita, ela é desconhecida. Então, eu não vou colocar nenhum sinal para ela, porque ela é minha incógnita. A solução, com a solução, nós vamos obter o valor da força e o seu sentido. Isso sai como solução. Lembrem disso.
Nunca coloquem sinal em incógnita. Se é incógnita, é porque eu não conheço nada sobre ela. Isso tem que sair como solução. Então, a força externa que atua sobre o sistema na direção X é a força que o cabo exerce sobre a superfície de controle. Isso vai ficar igual a... Vamos lá. Vamos pensar aqui agora. Ó. A integral ρu/dv, observem, ρ/dv é um dm, um elemento de massa. Um elemento de massa vezes a componente u nos fornece a quantidade de movimento linear na direção x contida no volume de controle. Contida no volume de controle. Então, um observador que está aqui sobre o volume de controle, tá? O observador está aqui, ó. Ele vê o fluido se movendo. Ele vê o fluido se movendo para sair e vê o fluido se movendo na rampa. Ele vê isto. Mas como o nível é constante, ele vai ver sempre a mesma coisa. Então, pessoal, esta integral aqui, olha, esta integral fornece a quantidade de movimento linear total contida no volume de controle na direção x. Lembrem, quantidade de movimento linear é massa vezes o vetor velocidade. Então, isso é uma grandeza vetorial, portanto, tem componente. A componente em x, quando somada sobre todo o volume de controle, nós encontramos essa integral. E aquele observador, ele vê o fluido em movimento. Portanto, é diferente de zero essa integral. É diferente de zero. Mas o regime é permanente. Portanto, quanto que vale a derivada de algo, a derivada temporal de algo que não muda no tempo? Zero. Zero. Então, a integral, pessoal, é importante entender o que estamos fazendo. A integral não é nula. Mas a sua derivada temporal, sim, é nula. Portanto, esta derivada é zero. E agora nós temos aqui a integral sobre a superfície de controle de ρu v escalar dA sobre toda a superfície de controle. Então, vai ficar integral sobre toda a superfície de controle de ρu v dA, que é igual a integral sobre a saída, porque é o único ponto que nós vamos ter fluxo é na saída. O restante da superfície de controle, o fluxo é nulo. Só tem fluido saindo lá na saída indicada. ρu. Quanto que vale U na saída? Observe. Nós temos lá a saída. Aqui está a rampa. Aqui está o jato. Aqui está o vetor V. O vetor V. Quais são as componentes do vetor V lá na saída? As componentes desse vetor V. Vai ser VJ. Vamos escrever isso aqui não, porque senão vai carregar. Lá na saída, olha, você vai ter a norma do vetor V, lá na saída, é igual ao próprio VJ. Por quê? As partículas não desaceleram à medida que deslocam. Nós estamos desprezando a interação viscosa com a rampa e estamos desprezando a desaceleração
promovida pelo campo gravitacional. Não estamos considerando. Então, se ele sai aqui com VJ, ele vai sair com VJ. Então, faltou eu fornecer aqui, pessoal, no modelo físico, qual é este ângulo, olha. Qual é este ângulo? Então, vamos considerar isso aqui como um ângulo θ. Isso é um dado operacional. A solução tem que depender disso. Então, a componente U é a projeção deste vetor na direção x. Esse aqui é U, que é igual a VJ cosseno de θ. Tudo bem? Projeção em x dá a norma, que é VJ, cosseno de θ. Então, ρ VJ cosseno θ. E isso está sendo fornecido. Eu estou fornecendo que é VJ cosseno θ. O θ é dado e o VJ é dado. Então, eu tenho que dizer qual é o sinal. Isso vai ser positivo ou negativo? Olhando para a nossa escolha do eixo X, que aponta para a direita. U é mais VJ cosseno θ ou menos VJ cosseno θ? Para onde que isso aponta? Para a direita. E o eixo X está apontando para lá também. Então, vai ficar positivo. Deixei como estava. Agora, vamos olhar quem é V escalar de A lá na saída. É a norma de V, que é VJ. A norma de dA, que eu vou denominar por um dA qualquer, é um elemento de área, está aqui o elemento de área, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. O elemento de área é colinear ao vetor velocidade. Vamos voltar lá no esquema, se não estiver lá, nós vamos colocar. Está aqui, olha, colinear. O vetor velocidade é colinear a dA. Então, quanto que vale o cosseno do ângulo entre os dois? 1. Positivo. 1. Então, ficou VJ e continua, então, sendo positivo. Então, muito importante, observem que nós temos aqui uma fonte de sinal, pode ser positivo ou negativo, e outra fonte de sinal, pode ser positivo ou negativo. Quem vai dizer isso? A nossa análise do problema em solução. Ok, pessoal. Então, nós concluímos aqui, olha, que a força que o cabo exerce sobre a superfície de controle é igual. O ρ é uma constante com a área de saída, o VJ é uma constante, o cosseno de θ é uma constante, então fica a integral de dA. Portanto, sobrou ρ VJ ao quadrado cosseno θ vezes a área de saída, que é o próprio AJ. Está lá a força que o cabo exerce sobre a superfície de controle. Observem. Rho cosseno θ AJ é positivo. E VJ ao quadrado é positivo. Portanto, nós obtivemos que a força que o cabo exerce sobre a superfície de controle é positiva. Está consistente com o que era esperado? Lá, inclusive, nós representamos, né, mas eu não coloquei sinal. Eu representei apontando para a direita. Tá? Então, aqui eu não coloquei sinal. Eu mantive como incógnito, mas resultou algo positivo. Agora, o que se pergunta é qual é a força que o cabo experimenta.
A força que o cabo experimenta é a reação. É a força que a superfície de controle exerce sobre o cabo. Aqui, olha, é a força que o cabo exerce sobre a superfície de controle. Então, é menos isso. Menos ρ AJ VJ ao quadrado cosseno de θ. VJ ao quadrado cosseno de θ. Esta é a resposta que foi pedida, qual é a força que o cabo está experimentando. Eu tinha dito, pessoal, que ρ cosseno θJ é sempre positivo. Cuidado, porque o θ é uma grandeza operacional. Eu posso construir minha rampa de forma a criar uma deflexão nula. Se a deflexão é nula, então o θ vai ser zero. O cosseno de zero é 1. Então, a força que o cabo experimenta é ρ AJ VJ ao quadrado. Não tem deflexão, mas a força não deu zero. Por quê? Porque lá dentro do volume de controle, tem um jato que promove uma propulsão para a esquerda. E tem uma deflexão que promove uma propulsão para a direita. O que nós obtivemos como solução é a resultante disso. Perceba que curioso é que a velocidade, a saída do jato do carrinho, não foi diretamente computada, porque ela está escondida lá dentro. Mas o resultado mostra a sua influência. Como? Quando o θ é zero, o fluido está saindo na horizontal, não tem deflexão. E isso é a própria propulsão criada pela saída do jato. Tá? Como é que uma turbina de uma aeronave funciona? Grosso modo. Você tem fluido entrando, tem uma turbina que, consumindo combustível, acelera o fluido. Então, a quantidade de movimento na saída da turbina é maior que na entrada. Tem um fluxo líquido. Isso promove, então, uma tração, uma força que propulsiona a aeronave. É similar ao que nós estamos observando nesse problema. Esse jatinho propulsiona o carrinho para trás. Então, se o ângulo θ é zero, isso dá 1. Agora, e se eu fizer uma rampa assim, olha? Se eu fizer uma rampa assim, eu posso criar aqui, olha, ao invés da rampa, eu vou colocar uma pá coletora. Isso está ancorado. Essa agora é minha rampa, entre aspas. É uma pá. Então, o jato vai colidir e vai voltar. O nosso ângulo θ agora, de deflexão, observa lá o ângulo de deflexão, defletiu de θ. No caso aqui, o ângulo de deflexão será quanto? 180 graus? 180 graus. E o cosseno de 180 graus? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Então, aqui, olha, nessa solução, quando o θ é 180, inverte o sinal. Ou seja, ao invés do cabo estar tracionando para segurar o volume de controle, ele vai estar empurrando o volume de controle, agindo contra o eixo X. E o cabo em si será, então, sofrerá um efeito de compressão. Se for um cabo rígido, ele vai estar, então, sendo comprimido.
Entenderam? Por quê? Porque você defletiu de 180 graus. Então, você tem aqui uma propulsão que é a saída e depois uma deflexão de 180 graus. Então, isso vai gerar uma força de compressão. Por isso é que uma pá de uma turbina Pelton, né, tem essa forma. Como é que é a turbina Pelton? Você tem aqui um eixo e aqui um conjunto de pás. Está mal desenhado, pessoal, mas é só para vocês entenderem. O jato colide aqui, vai promover, então, uma força nesse sentido. Depois essa turbina, essa pá entra, outra força sobre ela, e aí vai criar aqui uma velocidade angular ômega. Vai girar a turbina. Você promove ali uma deflexão máxima do jato. Ok, pessoal? O nosso tempo acabou. Na próxima aula, nós vamos retomar esse exercício para analisar o que acontece, o que resulta da equação 2 e o que resulta da equação 3. Tudo bem? Mas você já tem bastante material aí para refletir, você já pode até adiantando, né, depois que fizer a prova, já pode ir concluindo por conta própria o que vai resultar da equação 2 e 3. Já adianto para vocês que da equação 2 vai resultar que, nesse problema, a normal não é igual ao peso. Ela será maior que o peso. Você vai defletir o jato para cima. É assim que funciona um spoiler em um Fórmula 1. Você coloca uma rampa, o escoamento relativo vai defletir para cima, isso vai gerar, então, uma normal maior do que o peso. Ou seja, adesão. O carro vai estar colado ao solo com uma força tão maior quanto maior for essa deflexão. Então, em carros esportivos, vocês vão ver esse tipo de dispositivo que é para aumentar a estabilidade. Observe, então, que com o exercíciozinho acadêmico, a gente já consegue agora alargar a nossa compreensão sobre uma série de problemas de engenharia. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Lembrando da nossa programação, vou parar a gravação.